É difícil acreditar que esse livro foi escrito pela mesma pessoa. Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Mika e hoje nós vamos falar sobre os meus livros favoritos e os piores livros dos meus autores favoritos. Quando a gente lê muito uma pessoa, quando a gente lê pelo menos uns 3, 4 livros do mesmo autor, a gente acaba criando ali um certo critério. A gente conhece a história, conhece a escrita dessa pessoa. Normalmente a gente gosta, senão não seria um autor favorito, mas vez ou outra a mágica não acontece e a gente se questiona como que esse livro pode ter sido escrito pela mesma pessoa se ele é tão inferior aos outros que eu já li. Hoje a gente vai falar sobre esse tema no vídeo de hoje. Eu separei aqui vários autores que eu gosto muito, que eu li algumas de suas histórias que eu amei e outras que eu não gostei tanto assim. Então a gente vai nomear eles ao longo desse vídeo. Eu espero muito que vocês gostem e que vocês participem comentando aqui qual é o pior livro do seu autor favorito. Aquele que você realmente nem acredita que foi a mesma pessoa que escreveu de tão ruim, de tanto que você não gostou. Vai deixando então aí nos comentários, aproveita, já se inscreve neste canal, deixa o seu like, ajuda a gente a crescer. Ultimamente parece que o YouTube não tá entregando os vídeos, eu não sei o que é que tá acontecendo, então ajuda bastante curtindo, compartilhando também e me siga lá nas redes sociais que eu estou presente em tudo que você me encontrar. A ideia para esse vídeo surgiu lá do Leituras da Sil, que é um Instagram literário que eu gosto muito, que tem sempre ideias de posts muito interessantes e criativas, então vou deixar linkado aqui abaixo o link para quem quiser seguir a Sil. E seguindo então nesse mesmo esquema, vamos começar com os meus autores favoritos, que escreveram livros que eu simplesmente amo e aqueles livros que não foram tão bons assim. Começando com a Colleen Hoover, que é uma autora muito polêmica, mas que eu confesso que eu adoro a escrita dela. Já tem vários vídeos aqui no canal falando sobre os livros dessa autora e também tem um vídeo só ranqueando os livros que eu já li dela. Quem tiver interesse, eu vou deixar linkado aqui em cima para poder assistir. E eu tenho vários livros favoritos dela, porque eu acho a escrita dela muito boa, os plots são muito interessantes, tem várias problemáticas, mas eu acho que esse não é o ponto do vídeo. Um dos meus livros favoritos dela é As Mil Partes do Meu Coração, porque é um livro extremamente sensível, ele fala de vários e vários temas, porque foca em uma personagem adolescente que está passando por muitas coisas na sua vida, então o livro é realmente muito delicado, muito sensível. Também poderia citar Uma Segunda Chance aqui, porque esse livro é simplesmente incrível, a temática trabalhada, os personagens, a redenção, gente, muito perfeito. E aí, quando eu vou analisar os livros da autora, gente, é impossível você falar pra mim que ela escreveu Nunca Jamais. A ideia do livro é muito interessante, o plot da história é realmente muito legal. São personagens que esquecem quem são e eles acabam meio que num limbo ali tentando descobrir por que eles perderam a memória, o que tá acontecendo. O ponto desse livro, tipo, a reviravolta, o que explica o que aconteceu, é muito fumado, é muito nada a ver, sabe? Nada a ver. Sabe quando o autor inventa uma coisa assim super uau e na hora de explicar ele não consegue encontrar nada que justifique? Foi exatamente isso com Nunca Jamais. Eu li os 3 livros seguidamente, estava super eufórica na época, mas gente, não tem explicação nenhuma, não faz o menor sentido. Então pra mim, esse é o pior livro da Colleen. Eu acho que ela estava realmente muito fumada quando ela resolveu escrever essa história Catarrin, que é outra autora que também tem ali suas polêmicas com seus livros, que não dá pra entender muito bem o conceito. E aí elas se juntaram e criaram Nunca Jamais, que é essa grande farofada. Me conta se você já leu Nunca Jamais, porque é um livro bastante desconhecido da Colleen, muita gente fala que não conhece, então deixa aqui nos comentários, eu quero saber. Brittany Sherry é definitivamente uma das minhas autoras contemporâneas favorita. Eu amo os livros dela, eu já li quase todos, eu acho. Deve ter um livro que eu não li, que é Mixtape. O resto eu já li tudo que essa mulher escreveu na face da terra. A escrita dela é inspiradora, os livros dela são dramáticos na medida certa, tem temas sensíveis, personagens muito cativantes que nos entregam histórias arrebatadoras. E sendo uma das minhas autoras favoritas, quase todos os livros que eu li dela, eu amei, eu fiquei totalmente apaixonada. Só que tem um livro deles que eu preciso citar, que eu até tenho aqui na Espanha, que eu simplesmente não consigo engolir,
que é Tempestades do Sul. Gente, quem leu esse livro sabe que é uma cópia descarada de Vergonha. Tem muita coisa parecida com Vergonha. E se você buscar um pouquinho mais, também lembra o ar que ele respira. Então, quando eu fui ler esse livro dela, eu simplesmente não conseguia conceber a ideia de que ela tinha reciclado mais uma história. E a Britney, ela tem essa característica que muita gente reclama nos livros dela, que os plots são muito parecidos, que os seus personagens são muito parecidos. E quando eu li esse livro aqui, eu pensei, nossa, realmente a autora faz isso, porque esse livro aqui é uma cópia muito mal feita de Vergonha, que pra mim é o melhor livro dela, mas eu poderia citar aqui vários outros, porque eu gosto muito da escrita dessa autora. Porém, Vergonha é aquele que arrebata o meu coração, que traz uma história extremamente delicada, sensível e que realmente entrega um romance de matar o leitor. Mas esse daqui, gente, meu Deus, não tem nem a mesma porcentagem da essência de Vergonha. É o mesmo tipo de plot, é o mesmo tipo de história, só que ele não me cativou tanto quanto Vergonha, porque eu ficava o tempo todo comparando um com o outro, porque são extremamente parecidos. Muita gente que não leu Vergonha e leu Tempestades do Sul antes, conheceu a autora por Tempestades do Sul, ama o livro, acha incrível, gostou muito da história e às vezes vai ler Vergonha depois e acha ruim. Mas é porque, gente, esse livro aqui é uma cópia, sério, eu não admito que vocês achem que esse livro aqui seja melhor do que Vergonha, porque Vergonha, pra mim, tá no patamar dos melhores livros da história. Então, se você ainda não leu, eu recomendo muito. E aí, depois, você tente dar uma chance pra esse daqui. Mas assim, gente, inconcebível o quanto ela realmente reciclou o plot, reciclou os personagens. Eu achei tudo muito parecido e, infelizmente, é um dos piores livros da Britney, na minha opinião. Christina Lauren. Eu gosto muito dessas autoras, pra quem não sabe, são duas autoras amigas que escrevem juntas com o nome de uma só. E eu roubei um pouco, tá? Porque o livro que eu vou comentar aqui como o pior livro dessa autora é de uma delas, que é a Lauren Billings. A Lauren, ela tem um outro pseudônimo que é Eve Owens. E ela lançou um livro chamado Escandalizados. Gente do céu. Que livro horrível! Horrível, tipo, muito ruim mesmo. Esse é um romance erótico, então é um livro bastante sensual, com muitas cenas quentes, e eu acho que esse foi um dos pontos negativos, porque o livro tem muitas cenas de sexo e pouco desenvolvimento. É um romance insta-love, os personagens ficam 14 anos sem se ver, e quando eles se veem já bate ali uma atração, eles passam a noite juntos, só que depois disso, gente, é um amor instantâneo, é umas coisas que não fazem o menor sentido, e ela traz um tema muito sensível na história, só que feito de qualquer jeito, só feito ali pra chocar ou pra deixar a história um pouco mais interessante, só que como ela trabalhou isso no enredo, foi um problema. Escandalizados foi um dos piores livros do ano passado, acho que eu li ano passado. Gente, muito ruim, sério, muito ruim. Eu até deletei ele da minha mente, de tão ruim que ele era, e aí eu lembrei dele quando fui fazer a lista, né, desses livros, mas assim, não leiam esse livro, é muito ruim, muito ruim. E aí eu lendo o livro e pensando, nossa, como que essa autora escreveu a série Cretino Irresistível? O Guia para Não Namorar de Josh Waizel. Como? Porque esse livro é muito ruim, é tipo tudo totalmente diferente dos outros livros dela, tipo, não tem desenvolvimento, os personagens são sem graça, o casal não te emociona, é uma história realmente com muitas falhas e eu fiquei chocada de ser um livro de uma autora que eu gosto tanto de acompanhar, de ler os livros, mas esse aqui realmente não funcionou. Eu acho que ela trouxe esse pseudônimo, né, pra escrever aí de outra forma, trazer outro estilo pra sua narrativa, mas infelizmente não funcionou. Espero que ela só escreva como Christina Lauren mesmo, porque como Eve Owens realmente deixou muito a desejar. Próxima autora favorita aqui é a Ellie Kennedy. E a Ellie Kennedy, ela tem, já falei pra vocês, ela tem decepcionado nos últimos lançamentos dela, então não vai ser surpresa aqui falar um pouco sobre os livros dela, porque é uma autora que eu gosto muito, pra mim a rainha dos new adults universitários, off-campus, Bria Ur, gente, amo tudo que essa mulher escreve sobre hockey. Só que o que acontece? Ela, né, depois o hype aí, eu acho que ela quis ir pra outra vertente, trazer outro new adult, só que focado
focado em outros tipos de personagens. E aí ela me escreveu a série Avalon Bay, Síndrome da Boa Garota. E pensa no livro ruim, gente. Sem graça, com personagens que também não te cativam, muito problemas de gente rica, sabe? O contexto, assim, nada a ver. É um livro realmente muito fraco, muito fraco. E não é uma opinião somente minha, esse livro realmente ele debutou muito, assim, com muitas polêmicas, a galera não curtiu muito. O segundo livro dessa série, que é Fama de Garota Má, também não agradou a galera no geral. Então, assim, ela, nessa série específica, eu acho que ela errou bastante. Não parece a mesma pessoa que escreveu, entende? É isso que eu quero dizer pra vocês. Me parecia que era uma autora iniciante, não me mostrava a essência dos livros da Ellie. E eu fiquei muito frustrada, porque eu tava com bastante expectativas de ler algo dela em uma outra vibe, só que realmente ela não conseguiu transpassar essa essência dos livros New Adult que normalmente ela traz. Síndrome da Boa Garota realmente é um dos piores livros da Ellie. Tem outro, tá? Mas esse foi o que eu li até o final, então eu vou colocar ele aqui nessa lista. E assim, é um casal que não encanta, é uma problemática que não faz sentido, sabe? Sabe aqueles problemas de gente rica? Gente rica que fica procurando sarna pra se coçar? É tipo isso, coisas que na vida do pobre ninguém liga, mas um rico branco vai ligar. Então assim, é um livro realmente não gostei, gente, não gostei e eu não recomendo, sabe? Eu sei que muita gente gosta da Ellie Kennedy, mas eu sinceramente não recomendo essa série dela, porque eu acho que vocês vão perder o tempo de vocês. Não é uma série muito boa, eu acho que não merece tanta atenção quanto os outros livros dela. Cora Rayle. Gente, era impossível não colocar a Cora Rayle nessa lista, porque ela é uma das minhas autoras favoritas. De todas aqui que eu vou citar, foi a que eu mais li livros. Eu li mais de 20 livros dela, vamos dizer assim. É uma autora que eu gosto muito, mas a gente sabe, né, que a Cora, ela não tá indo muito bem. Já tem tempo. Tem vários livros dela que eu poderia colocar aqui na lista como os piores livros dela, porque parece que ela realmente se perdeu no meio do caminho. Eu não sei o que é que tá acontecendo com ela, eu não sei se são questões pessoais, se ela tá com bloqueio, mas todos os últimos lançamentos que ela tem lançado pra gente são muito aquém dos livros que ela já tinha escrito antes. Não tô falando que Born in Blood seja os melhores livros de máfia da minha vida, não é isso, mas tinha um molho, sabe? Te agradava, mesmo sendo ali um pouquinho mal apresentado, mal desenvolvido, a gente curtia acompanhar os personagens. E aí depois de Twisted Emotions, que é o livro do Nino e da Chiara, gente, elevou o nível da escrita da Cora para um outro patamar. Você esperava que todos os livros que viessem depois fossem ser tão bons quanto Twisted Emotions, porque é um livro extremamente gostoso. É impossível, eu te desafio a encontrar alguém que não tenha gostado de The Twisted Emotions, porque é um livro muito bom. Os personagens cativam a gente logo de cara. O relacionamento deles é feito de uma forma muito natural, muito devagar. Assim, tudo contribui para que esse livro seja um sucesso. E aí, anos depois, você me traz ali um lançamento chamado Dangerous Innocence, que vai trazer a máfia irlandesa e me entrega um livro extremamente tão sem graça que é pior que os livros da Burning Blood, que é pior que o último livro que lançou aí da Sins of the Fathers. Gente, esse livro é péssimo, esse livro é horrível. É tão horrível que eu abandonei já no começo. Tipo, é sem graça, ele não te cativa, ele não te chama atenção. Os personagens não te causam nenhuma reação, sabe? Eu poderia citar aqui o livro do Neville e da Aurora? Poderia, mas pelo menos eu consegui finalizar o livro. Eu continuei por causa dos plots, por causa dos personagens secundários. É uma história que tem muitas falhas, não é o melhor livro dela, na verdade é um livro bem ruim, mas eu consegui ler. Agora, Dangerous Innocence, nossa gente, meu Deus. Muito ruim, muito ruim, muito ruim. É um dos piores livros de máfia que eu já li na minha vida, que eu nem li, na verdade, né, porque abandonei. Mas, assim, gente, muito ruim. Nossa, eu acho que a Cora errou feio, errou rude com essa história. E pra mim é o pior livro dela até então. Não tem nada a ver com as séries originais de máfia, mas era um projeto independente que ela queria começar uma outra vertente, digamos assim, e eu acho que ela não se saiu bem. Tanto que o livro debutou e ninguém fala sobre ele, né? Então a gente percebe que realmente não deu muito certo. Você que é fã da Cora Rayle, que já leu vários livros dela, eu quero saber qual é o livro que você não gosta dessa autora, qual é o livro que você acha pior. Como falei, eu poderia fazer aqui uma lista, mas na minha opinião
opinião, Dangerous Innocence é o que mais se encaixa ali como o pior de todos. L.J. Shane é uma das minhas autoras favoritas. Eu tô voltando a ler mais L.J. Shane, mas teve uma época que eu estava lendo cada livro dela. Quem me acompanha aqui no canal sabe que um dos meus livros favoritos de comédia romântica, Bad Cruise, é da L.J. Shane. Outro livro de New Adult que eu amo muito, que eu já indiquei várias vezes pra vocês, que é Play With Fire. Eu amo esse livro, ele é muito bom e eu não vejo a hora de alguma editora lançar. Ó, estão perdendo tempo, tá, editoras? E aí me explica como que ela teve a ideia de criar Belas Sombras. Gente, esse livro aqui simplesmente não me desceu. Eu não consegui engolir. Sabe, tudo nesse livro não me agradou. A personagem principal é uma pamonha, uma menina assim super chata, sem graça. Nossa, parece que ela tá morta o livro inteiro. Ela só, sabe, tipo aquela personagem que parece que nem quer narrar a história. Ela é esse tipo de personagem. Mas o pior de tudo é o romance. Gente, o romance pra mim não faz o menor sentido. Pra vocês terem uma ideia, a personagem principal, ela conhece um carinha em uma viagem. Eles ficam uma noite. De repente, ele se apaixona assim perdidamente, só que quando ela volta para casa, para os Estados Unidos, acontece um acidente e ela acaba perdendo contato com esse homem. Anos depois, a gente reencontra essa moça aí tentando se reerguer, ela ainda tá traumatizada por causa desse acidente, só que ela nunca esqueceu esse boy que ela conheceu nessa viagem e ela é totalmente obcecada por ele, porque ela só lembra dele, ela só fala dele, é tipo assim, o amor da vida dela. Aí ela vai acabar se envolvendo com um médico, que é o Dominic, e ela vai ali, né, se envolver com ele, vai acontecer umas coisas, ele, enfim, gente, é basicamente isso, né? Ela vai acabar reencontrando, então, esse homem novamente que ela amava. E aí, o que acontece? Vocês sabem que eu não sou uma pessoa que acredita muito em insta-love. Pra mim, tem que ser muito bom os personagens, eles têm que ser muito legais pra eu realmente crer que eles simplesmente se apaixonaram instantaneamente. E aqui não aconteceu isso. Eu não conseguia entender como que a personagem poderia se apegar tanto a uma pessoa que ela conheceu uma vez na vida dela, quando ela tinha 18 anos, depois de 5 anos ela ainda continuava pensando nele. Não fazia sentido nenhum, sabe? E eu não gostei desse livro especificamente porque a autora, ela coloca um plot sobre o namorado dela pra justificar o outro casal, sabe? Eu não gosto muito disso. Eu não gosto quando os autores, eles acabam vilanizando um personagem, tipo o Talim, vamos supor, né? O Talim lá em Akotá. A autora coloca ele como um abusador pra poder justificar a Fairy ficar com o Riz, acho que é Riz, né? Só que em nenhum momento no primeiro livro a gente conseguia ver isso. E muita gente não gosta dessa atitude, tipo, pô, você meio que transformou o personagem em outro personagem pra poder mudar ali com quem a personagem ficaria. E acontece a mesma coisa com Belas Sombras. A L.J. colocou ali um personagem imperfeito, aparentemente, que nunca tinha nenhum defeito, ele era incrível. Aí acontece um plot e de repente esse personagem perfeito não existe mais, e aí ela já tá pronta pra partir pra outro, pra ficar com um cara que ela amava lá desde 18 anos. Então assim, parecia que tava muito, sabe, muito casadinho pra dar certo. Criou todas as circunstâncias só pra que ela ficasse com outro cara lá no final. Se fosse pra ficar com ele já no início, por que ficou com o outro, entende? Então assim, eu não gosto muito desse tipo de desenvolvimento, né, nesse tipo de história. O romance não me cativou, a personagem, como eu falei, não agrada. É um livro péssimo, eu abandonei em 60% que eu não aguentava mais, eu achei tudo muito ruim. E pra mim, é o pior livro da L.J., assim, de todos, eu não recomendo esse livro, porque eu acho que vocês vão passar raiva. Eu acho que vocês não vão gostar, gente. Difícil dizer uma pessoa que gostou desse livro depois que leu, porque realmente ele não cativa muito. Mariana Zapata. Gosto muito da Mariana Zapata, a rainha do slow burn, né? Os livros dela são muito gostosos da gente acompanhar. É uma das poucas autoras que consegue te enrolar durante 70, 80% da história, mas ainda assim você ficar ansioso para ver quando os personagens vão ficar juntos. Ela nos dá migalhas, mas essas migalhas acabam nos alimentando ao longo dessa leitura. Por isso que eu gosto tanto dos livros da Mariana Zapata. Confesso que faz tempo que eu não leio nada dela, tá? O último livro que eu li dela foi traumatizante, que é sobre ele que a gente vai falar hoje, que é Querido Aaron. Gente, eu li esse livro em uma LC e assim, meu Deus, que caos. Ele tem vários problemas. O primeiro é que boa parte dele é escrito em formato de cartas. Eu gosto muito de livros epistolar, que é quando ele é narrado por cartas, e-mails, mensagens. Eu acho que deixa tudo mais dinâmico. O problema é que a autora faz muito isso, como falei, até 40% da leitura. Então, é muita mensagem, é muita carta. Você não consegue se conectar 100% com os personagens,
personagens, porque boa parte da história eles só estão trocando informações. E aí, quando ela enfim cansa de fazer isso e vai contar a história sobre o ponto de vista da personagem principal, porque ela sempre narra, né, pelo ponto de vista da mocinha, ela acaba trazendo o famoso slow burn, né? Colocando ali milhões e milhões de empecilhos para os personagens ficarem juntos. Só que acontece que essa personagem desse livro, ela não é muito interessante. Ela não é aquela personagem que te cativa, ela não tem uma personalidade forte, ela não te chama tanto a atenção. Então acompanhá-la ainda mais nessa queimação lenta foi muito desgastante, foi muito desgastante. Foi um livro assim que eu sinceramente não gostei tanto. Eu achei o mocinho Aaron até que mais interessante do que a mocinha, mas ele também não tinha muita atitude. É basicamente isso, os personagens não ficavam juntos porque nenhum dos dois tinha atitude. Então eu esperava o mesmo amor que eu tive com Dilukov com Amor, com A Muralha de Winnipeg e Eu, que são os meus livros favoritos dela. Só que aqui realmente essa parte do slow burn pesou muito, mas pesou muito negativamente, porque a escrita não estava muito bem desenvolvida para me prender. Só que aí eu vou dar um desconto, tá, gente? Por quê? Porque esse foi um dos primeiros livros que a Mariana Zapata escreveu, tanto que ele vem antes da história da Jasmine, do Dilukov com Amor. Então eu entendo que esse livro aqui, ele foi escrito em 2015, a autora estava ainda começando a escrever, tem coisas ali no enredo que não funcionam mais para o tipo de escrita dela, por isso e só por isso passaria esse pano. Mas, infelizmente, Querido Aaron é um dos piores livros da Mariana Zapata, na minha opinião, porque ele realmente não agrada, não é um livro interessante, não é um livro que, sabe, tipo assim... Ai, gente, vocês podem passar a vida sem ler ele, porque vocês não estão perdendo muita coisa. E a última autora dessa lista que eu separei pra gente conversar hoje é a Stephanie Garber. Essa é a autora de Caraval, um dos meus livros de fantasia favoritos da vida. Eu sempre recomendo Caraval porque eu acho esse livro incrível. Ele é diferente, ele é disruptivo, ele traz algo mágico, mas também misterioso. É uma história realmente muito boa. Foi um livro, assim, que foi amor à primeira lida, sabe? Eu realmente me apaixonei e até hoje recomendo com muito carinho. Só que eu não senti a mesma coisa como Era Uma Vez um Coração Partido. E é engraçado porque esse livro em específico é um dos mais conhecidos. Ele é mais conhecido do que Caraval hoje em dia, né? Com as redes sociais, com as pessoas fazendo ali TikTok. A gente vê o tempo todo as editoras lançando várias edições, principalmente aqui na gringa, desse livro. Então ele realmente é muito conhecido e ele é do mesmo universo de Caraval. Gente, não deu match comigo. E eu tava com tanta expectativa para esse livro. Eu comprei ele na pré-venda, veio com os brindes, a edição é linda, mas eu não consegui comprar o enredo. Tem muita coisa no enredo que eu achei aleatória, que eu achei confusa. Sabe quando você não entende o que o autor tá escrevendo? Eu ficava assim... Tipo, o que a Stephanie tá querendo fazer com isso? Eu não tô entendendo qual é o ponto que ela quer chegar. Eu ficava o tempo todo assim na leitura. E a personagem principal, a Evangeline, meu Deus. Não, gente, não tem como. Vocês podem falar o que quiserem. Ah, esse livro é muito bom, sim. Mas a Evangeline, ela é insuportável. Ela é uma personagem muito pamonha, muito pamonha. Essa necessidade dela de ficar correndo atrás do amor, gente, faz ela se colocar em tanta situação macabra. Tipo, sério, parece que um homem pisca pra ela e ela já cisca. Tipo, ela já fica lá do lado do cara. É bizarríssimo. Não consigo gostar dessa personagem. Infelizmente, foi um dos motivos também que me fez não gostar muito dessa história. E mesmo que todo mundo ame Era Uma Vez um Coração Partido, na minha opinião, é o pior livro da autora, porque foi realmente uma grande decepção pra mim. Foi um dos piores livros que eu li há uns anos atrás, porque eu realmente não gostei. Não foi uma boa experiência, sabe? Só que eu entendo que talvez pode ser um momento que eu estava, não sei, acho que depende de muitos fatores. Eu pretendo um dia, quem sabe, talvez, reler essa história pra ver se eu goste, sabe? Porque eu realmente fico chateada quando eu tava com muitas expectativas pra um livro que eu tinha quase certeza que eu ia gostar e no final ele acabou me decepcionando. Me conta se você já leu algum livro da Stephanie Garber, qual é o seu preferido, se você já tiver lido. Ai, gente, eu falei que já tinha acabado, mas falta mais uma autora que eu esqueci de citar aqui, que é a Rebecca Ross. Pra quem não conhece, a Rebecca Ross é a nossa linda, maravilhosa que escreveu Divinos Rivais, e eu amo a escrita dessa mulher. Eu já falei pra vocês várias vezes aqui que ela é incrível. O livro dela tem uma sensibilidade
sensibilidade muito tocante, ao mesmo tempo que ele traz ali um tema muito complexo, que é a guerra. E nossa, como ele faz a gente se sentir, sabe? Você sente muitas coisas lendo Divinos Rivais. Você sente amor, aflição, ternura, mas também sente agonia, angústia. É uma míriade de sentimentos, de sensações muito loucas que a Rebecca transpassa através das suas páginas com a duologia de Divinos Rivais. E aí eu fiquei, juro pra vocês, eu fiquei chocada quando eu descobri que eu já tinha lido um outro livro dela. Eu não sabia dessa informação. Por quê? Porque o outro livro que eu li dela, que é A Ascensão da Rainha, é muito fraco. É tão fraco que eu nem fazia ideia de que foi escrito pela mesma autora. Quando eu descobri isso, gente, a minha cabeça explodiu. Eu fiquei, nossa, não, como que é possível a autora escreveu Divinos Rivais ter escrito A Ascensão da Rainha? Não é que o livro seja ruim. Ele não é ruim, tá, gente? Mas ele é muito fraco. Ele é aquele livro introdutório para uma pessoa que nunca leu uma fantasia. Sabe aqueles plots óbvios de fantasia, aquele enredo ali básico da jornada da personagem, que ela descobre que ela é importante, ela vai melhorando aí ao longo do desenvolvimento pra ascender a esse objetivo ali. Então ela vai se apaixonar e o cara vai acabar. Gente, isso é o básico, esse é o básico que você encontra em qualquer fantasia. E a autora, ela escreveu literalmente o básico nessa duologia. Então, quando eu li o livro, eu achei ele assim, ok. Ah, nossa, se eu nunca tivesse lido uma fantasia, provavelmente eu gostaria mais. Mas como eu já li várias, eu achei ele muito simples. E aí, quando eu descobri que foi escrito pela mesma Rebecca Ross, que escreveu Divinos Rivais, eu fiquei em choque. Eu falei, nossa, não é possível? Porque Divinos Rivais é tipo uma revolução, é incrível a escrita dela. Gente, como que muda, né? Como que muda os anos a escrita, o desenvolvimento, através da evolução humana, assim, como um todo. Nossa, é como se fosse outra pessoa. Não é a mesma escrita. É totalmente diferente. Eu não sei se é porque a autora quis escrever de outra forma em Divinos Rivais ou se é porque ela realmente evoluiu e mudou um pouco o desenvolvimento dos livros dela. Mas é muito diferente. Não é a mesma pessoa. Juro pra vocês, não tem como ser a mesma pessoa. Então, pra mim, esse é o caso mais chocante aqui, porque foi um livro assim que realmente eu não curti tanto e ela escreveu depois uma obra-prima que hypou aí no mundo inteiro. Claro que eu quero ler outros livros dela para saber também se isso se mantém ou se só foi realmente aquele hype de um livro só. Mas por enquanto eu li esses dois livros, como eu falei, um eu gostei muito, o outro nem tanto assim. E eu quero saber de você se você já sabia que a Rebecca Ross tinha escrito A Ascensão da Rainha. Deixa aqui nos comentários. E é isso então, gente. Esse é o vídeo de hoje. Foi muito divertido fazer essa lista. Amo falar mal de livros de autores que eu amo. Eu sinto que eu tenho propriedade para falar mal, sabe? Quando a gente gosta muito de um autor, a gente lê tanto, a gente acaba julgando um pouquinho mais essas pessoas, porque a gente já sabe como que é a escrita, como que é o desenvolvimento das histórias, então a gente tem muito mais propriedade para falar sobre autores que nós lemos bastante, e eu espero muito que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Não esquece de comentar o que você achou desse vídeo, se você concorda com as minhas opiniões, quais são os livros que você menos curte dos seus autores favoritos, eu quero muito saber, e a gente então se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo, tchau!